Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos às informações do Corinthians. Primeiro, o Corinthians que venceu a equipe do Palmeiras ontem pelo placar de 1-0 no Allianz Parque e está muito perto do título paulista. Para isso, o Corinthians agora precisa apenas empatar, joga pela vantagem do empate no jogo da volta que acontece. Aí é que o bicho pega. Não se sabe se vai acontecer no dia 27 ou no dia 30. E eu explico essa história para você agora. Corinthians e Palmeiras negociam a possibilidade do jogo acontecer no domingo, dia 30 de março. É a vontade de Corinthians e Palmeiras, de que o jogo aconteça no final de semana do dia 30 de março. Evidentemente que é o final de semana da rodada inicial do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras não jogariam pelo Campeonato Brasileiro nesta rodada, adiariam o jogo do Campeonato Brasileiro e jogariam a final do Campeonato Paulista. Por quê? Porque teriam à sua disposição os jogadores que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. Daria mais tempo de descanso para os jogadores que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. A ideia é ganhar um dia a mais de descanso. Mas para isso, Corinthians e Palmeiras estão negociando com a Confederação Sul-Americana de Futebol, para que não haja jogo do Palmeiras na Libertadores e do Corinthians na Sul-Americana no dia 1º de abril. O dia 1º de abril é uma terça-feira. Se não acontecer o jogo na terça-feira, aí sim existe a possibilidade de negociação. Porque se tiver que jogar na terça-feira, aí vai ficar complicado para o Corinthians jogar no dia 30 de março. Teria que jogar no dia 30 de março, depois jogar no dia 1º de abril, terça-feira. Ficaria realmente bastante complicado. Mas existe a possibilidade de Corinthians e Palmeiras jogarem na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana na quarta e quinta-feira, dia 2 e dia 3 de abril, respectivamente. Então, se isso acontecer, se essa costura de datas acontecer, fica mais fácil para o Corinthians e para o Palmeiras negociarem a final do Campeonato Brasileiro, na final do Campeonato Paulista, para o dia 30 de março. E aí vão ter que tentar convencer a CBF a alterar as estreias na competição nacional. Mas aí ficaria mais fácil para convencer a CBF a alterar esta tabela. A decisão é motivada, eu repito, pela quantidade de atletas de Corinthians e Palmeiras presentes no período de datas FIFA, que se encerra no dia 25 de março. São 10 jogadores das duas equipes envolvidos em jogos de seleção, 5 de cada lado. Do lado do Corinthians, o Félix Torres na seleção do Equador, o José Martínez na seleção da Venezuela, o André Carrillo na seleção do Peru, o Ángel Romero na seleção do Paraguai e o Memphis Depay na seleção da Holanda. No lado do Palmeiras, o Piquerez na seleção do Uruguai, o Emiliano Martínez também na seleção do Uruguai, o Richard Rios na seleção da Colômbia, o Facundo Torres na seleção do Uruguai e o Estevão na seleção brasileira. Então, é por isso que o Corinthians está negociando juntamente com o Palmeiras esta questão de modificar a data do Campeonato Paulista. Em vez de jogar no dia 27, jogar no dia 30. Mas para que isso aconteça, os dois times precisam alterar também a data da estreia na Sul-Americana, no caso do Corinthians, e na Libertadores, no caso do Palmeiras. Então, por enquanto, não se sabe qual a data da final do Campeonato Paulista. Se vai ser no dia 27, uma quinta-feira, ou se vai ser no domingo, dia 30 de março. Vamos aguardar os acontecimentos e a costura em relação a tudo isso que está acontecendo nos bastidores do futebol paulista. E o Memphis Depay, hein, senhoras e senhores? O Memphis já está na Holanda.
onde vai defender a seleção da Holanda pela Liga das Nações. Ele foi convocado pelo Ronald Koeman, vai defender a seleção da Holanda pela Liga das Nações em jogos contra a Espanha. E o Memphis assegurou mais um bônus milionário com a assistência para gol do Corinthians contra o Palmeiras, a assistência que ele deu para o gol do Yuri Alberto. Ele chegou a 20 participações em gols e ativou o gatilho previsto no contrato com o Corinthians. Garantiu mais uma bolada em dinheiro com assistência para o gol do Yuri Alberto. Está no contrato, metas estabelecidas. Ele chegou a 20 participações em gols. É um número considerável desde a chegada dele ao Corinthians e conforme previsto no contrato, ele vai receber uma premiação no valor de R$1,5 milhão por mais esta assistência que ele deu para gol no Corinthians. No total, o atacante tem 9 gols e 11 assistências em 29 jogos com a camisa alvinegra. 20 participações em gols, por exemplo. Portanto, 9 gols e 11 assistências. No contrato assinado com o Corinthians, o Memphis ainda pode garantir o bônus milionário mais 2 vezes, caso ele atinja 25 e 30 participações em gols, respectivamente. Lembrando que cada vez que isso acontece, ele ganha R$1,5 milhão. Está no contrato, o Corinthians assinou o contrato, então é desta maneira que o Memphis vai engordando a poupança dele, né? E outro detalhe, de acordo com o contrato, se o Corinthians conquistar o título paulista, o Memphis vai ganhar mais um bônus, este no valor de R$4.700.000. A cada título conquistado, o Memphis ganha um bônus de R$4.700.000. Em caso de título paulista, o Corinthians assegura a premiação de 5 milhões da Federação Paulista de Futebol. Lembrando que o Corinthians recebeu uma cota de R$44 milhões pela participação no campeonato. O Memphis foi contratado em setembro pelo Corinthians, tem contrato por 2 anos e tem um custo para o clube entre pagamentos fixos e líquidos de impostos de R$82 milhões. Pode chegar até a R$120 milhões caso ele cumpra metas esportivas. Custa caro? Custa muito caro o Memphis Depay, mas é um jogador que pelo menos neste jogo contra o Palmeiras ele deu a resposta em campo. Ele estava sendo muito criticado pela torcida do Corinthians, pelos jornalistas, pela imprensa, pelos youtubers, pelas atuações bem abaixo do nível, principalmente na Libertadores da América. Não jogou nada na Libertadores da América, mas ele deu a resposta em campo nesta partida contra o Palmeiras, dando assistência para o Yuri Alberto. Então, foi muito importante o Memphis, que está aí engraxando a chuteira do Yuri Alberto, o Yuri Alberto que fez mais um gol importante com a camisa do Corinthians. Outro que deu a resposta foi o Ramon Dias. Ramon Dias deu um nó tático no Abel Ferreira. Ramon Dias que estava sendo muito criticado e muito pressionado pela torcida do Corinthians. Em caso de derrota para o Palmeiras, a situação ficaria muito complicada para o Ramon Dias, mas a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque deu uma sobrevida ao técnico corintiano. Se for campeão paulista, é claro que ele vai continuar como técnico do Timão. Se perder o Campeonato Paulista, a situação pode ficar complicada para a permanência dele, mas agora ele tem tudo para ser campeão paulista. O Corinthians encaminhou bem o título, encaminhou bem a situação. Para o jogo da volta contra o Palmeiras, seja no dia 27 ou seja no dia 30 de março, o Corinthians vai poder contar com o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro vai jogar normalmente a partida. Não jogou ontem a partida contra a equipe do Palmeiras por causa de dores no joelho, ficou de fora, portanto, por causa da contusão no joelho, mas vai ficar
à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Palmeiras, o próximo jogo. Então, Rodrigo Garro vai ficar à disposição. Assim como o Igor Coronado também deve ficar à disposição. O Igor Coronado está machucado, uma contusão muscular, mas ele já deve estar recuperado a tempo de jogar contra o Palmeiras ou de ficar à disposição da partida contra o Palmeiras na decisão, na última decisão do campeonato, na finalíssima do Campeonato Paulista.